Já podia-se dizer que, se Anit não amasse com tanta intensidade, nunca teria sido tão fácil deixá-la. Mas, por outro lado, se o rei tivesse tido a metade da coragem que ostentava com elegância perante a sua corte, nunca teria deixado que ninguém o convencesse a abandoná-la. Assim, quando uma pessoa analisava todo aquele triste episódio até a sua raiz, a culpa era dele. Cada joia da coroa que ela um dia usaria era culpa dele, e só dele. Na manhã em que a expulsaram, o gelo chegou cedo a Drenmar, prateando as terras de caça um mês antes do que era suposto. Aner acordou antes das trompas, como sempre, e ficou um tempo na escuridão dos aposentos do caçador, a ouvir os homens a respirar. Ela era a lâmina mais afiada entre eles e a melhor rastreadora em 3 vales. Uma mulher de origem humilde, com um lobo que corria mais rápido que o deles, e eles já tinham feito as pazes com isso há anos. Ela ainda não tinha feito as pazes com outra coisa. Aquilo que crescia silenciosamente sob as suas costelas desde a primavera. Um calor que se voltava para o rei sempre que ele entrava numa sala. Um fio que impossivelmente começava a puxar. Um laço de alma gêmea não consultava a posição de uma pessoa antes de escolher. Tinha escolhido de qualquer forma, e ela não tinha contado a alma viva nenhuma. Porque quem acreditaria que o rei de Drenmar tinha sido unido pela lua a uma caçadora que dormia nos quartéis, exceto que ele também o tinha sentido? Ela sabia que sim. Na noite da última grande caçada, ele a tinha retirado da luz das tochas e pousado sua boca no seu cabelo, e dito seu nome como se fosse a resposta a uma pergunta que carregara a vida inteira. Em breve, ele lhe dissera: "Deixa-me resolver a questão do Tratado do Sul, e depois resolver-me-ei a nós perante toda a matilha, para que ninguém possa jamais chamá-lo de outra coisa que não verdadeiro." Ela acreditara nele. Essa era a parte que ela nunca se perdoaria completamente. As trompas soaram ao amanhecer e um mensageiro veio buscá-la antes que ela tivesse atado a segunda bota. O rei quer toda a matilha no grande salão, ofegou o rapaz, todos eles agora. E o coração da Nert fez algo tolo e esperançoso. O tratado, ela pensou, ele resolveu hoje. Ele resolve-nos. Ela nem sequer tirou as suas roupas de caça. Riria disso mais tarde, na estrada, da maneira como uma pessoa ri quando a única outra escolha é deitar-se na neve e ficar lá. Ela fora reclamada perante todo o seu povo, vestida de barro até aos joelhos. O grande salão de Drenmar era esculpido em pinho negro mais antigo que o próprio reino e estava cheio até as paredes quando ela entrou. Kalin estava no estrado, sob a coroa de galhadas, e parecia terrível. Pálido, pensou ela, um músculo a contrair-se na articulação da sua mandíbula. Ao lado dele estava Elsa, e a visão da sua amiga ali em cima era tão estranha e tão agradável que a Nerth sorriu antes que pudesse pensar melhor. Elsa, que lhe tinha trançado o cabelo para as danças da colheita. Elsa, que lhe tinha guardado o posto no inverno em que a sua mãe morreu, quando a dor era demasiado crua para carregar uma lança. A sua amiga mais querida em todo o mundo, ali no estrado, onde a luz era melhor. A Nerth captou o olhar do rei através do salão apinhado e sorriu-lhe também, pequeno e privado. Algo no seu rosto vacilou com isso. Esse foi o primeiro dedo frio na sua espinha. Ele falou do Tratado do Sul e de uma paz comprada a um preço que a coroa se honrava em pagar. Tá! E então disse que a estação era dura e a matilha inquieta, e que um rei não podia continuar muito mais tempos sem uma companheira ao seu lado para estudar. Ele disse o nome. Não era o nome da Ner, era o da Elsa. O salão rugiu a sua aprovação, e a Nerth ficou muito quieta nas suas roupas de caça enlameadas, enquanto o fio debaixo das suas costelas se esticava e esticava e ficava tão apertado que cantava. No estrado, a Elsa não levantava os olhos. Olhava para o chão como se quisesse que ele abrisse e a engolisse inteira. A Nerth encontrou a sua voz. Veio mais firme do que ela tinha direito a esperar. "Meu rei", disse ela, e o salão começou a emudecer porque uma caçadora não se dirigia ao trono sem ser chamada. "Meu rei, houve algum engano." Kalin olhou para ela então, pela primeira vez desde que ela entrara, e o que ela viu nos seus olhos pálidos não foi a crueldade pela qual passaria 3 anos a tentar odiá-lo. Era agonia. Era um homem a afogar-se com a boca fechada. Viveu na sua cara o tempo de uma única respiração,
e depois desapareceu, selado. E quando ele falou, a sua voz pertencia a um estranho. Não há engano, disse ele. Presumes demasiado, caçadora. Estarás fora de Drenmar ao pôr do sol e não voltarás. O salão ficou em silêncio. Em algum lugar, uma torrada estalou na grande lareira e ninguém vacilou. Ele poderia ter parado ali. Já a tinha quebrado completamente. Mas qualquer coisa invisível que o impulsionava precisava que ela desaparecesse para além de qualquer esperança de retorno. E assim, disse a última coisa, a mais cruel, autossuficiente para que cada alma naquele salão levasse as palavras para o mundo. Tudo o que imaginaste que cresceu entre nós, disse ele, imaginaste sozinha. Não lhe puseram a mão, não precisaram. Aner virou-se sobre os seus próprios 2 pés e andou todo o comprimento daquele salão sozinho, passando por rostos com os quais tinha caçado e sangrado, e nenhum deles a olhava nos olhos. Às grandes portas, ela parou. Não sabia dizer por que parou. Alguma esperança animal, talvez a mesma que a tinha posto em roupas de caça enlameadas atrás dela, muito baixa, tão baixa que apenas os ouvidos de um lobo a teriam captado. Ouviu o rei inspirar como se fosse falar, como se houvesse uma palavra a mais e esta fosse para ela sozinha e esta verdadeira. Ela virou-se e Kalin olhou para ela através da ruína de tudo, e qualquer que fosse a palavra, ele engoliu-a inteira. Virou o rosto. As portas de Drenmar abriram-se às suas costas para um mundo branco e gelado, e Anert saiu para ele com nada de todo, e o fio debaixo das suas costelas partiu-se completamente. Ela não entenderia por 3 longos anos o que lhe custara mandá-la para o frio. Naquela manhã, ela apenas compreendeu que o homem que amava tinha deitado fora no instante em que outra mulher foi colocada à sua frente. E ela levou essa compreensão para a neve como uma lâmina alojada em algum lugar onde nenhum curandeiro jamais pudesse chegar. Foi como ela um dia aprenderia exatamente o que tinha sido destinada a carregar. O exílio não é um ato único. Essa é a crueldade da qual ninguém avisa uma pessoa. Não são as grandes portas a fechar-se atrás de ti. É o longo e sombrio desfile de manhãs depois de cada uma se debruçar sobre o teu saco de dormir para fazer a mesma pergunta. Por que ainda estás a andar? E nunca oferecer uma resposta suficientemente boa para acreditar. Aner caminhou para sul porque sul era para longe, e longe era a única direção que importava agora. Drenmar deu lugar à terra quebrada ao longo da sua fronteira, e a terra quebrada deu lugar às estradas em declínio de Vera. Um reino que ela conhecia apenas de histórias antigas. Um outrora grande reino do sul, desbotado e cinzento, os seus campos semicultivados, os seus senhores a discutir para sempre sobre os ossos de uma coroa que estivera vazia por uma geração, um lugar a morrer. Serviu-lhe bem. Ela tinha a estranha sensação de uma mulher a caminhar cada vez mais fundo num espelho do seu próprio peito. Caçava o pouco que os bosques gelados lhe davam, e dormia onde o vento não a podia encontrar. E à noite, quando o frio a não deixava descansar, voltava a coisa sobre e sobre, da maneira como uma língua volta a um dente partido. Ela tinha sido uma tola. Essa era a forma simples disso. Deixara-se acreditar que um laço significava que era desejada, quando tudo o que um laço lhe tinha feito era ser útil, calorosa e próxima. Kalin mantivera-a perto até a hora em que outra mulher foi colocada à sua frente. E então ele escolhera, e nem sequer teve que pensar muito nisso. Essa era a parte que a lavava de raiva. Não que a tivesse deixado ir, que a tivesse deixado ir tão facilmente. Segundo, pensou ela, uma bota depois da outra. Tu sempre ias ser a segunda. Tu simplesmente ainda não tinhas conhecido a mulher para quem virias em segundo, e o seu nome era Elsa, e ela tinha te trançado o cabelo. Ao 10º dia, as suas armadilhas vieram vazias, e ao 12º a força deixou as suas pernas num longo e aberto trecho da estrada sul. Ela não decidiu cair tanto como simplesmente chegou ao chão. Num momento ela estava a andar pelos sulcos gelados, e no próximo o vasto céu branco pairava acima dela, e o frio estava na sua espinha, e o seu corpo parara de lhe obedecer às ordens. Pensou sem muita emoção que provavelmente era ali que acabava, e que havia piores lugares para acabar do que uma estrada tranquila sob um céu enorme. Então houve rodas.
Ouviu-as antes de as ver, o rangido particular de um aro de ferro sobre lama gelada. E estava errado, porque era um som demasiado fino para uma estrada tão pobre. Uma carruagem de verdadeira qualidade, preta e lacada, puxada por 2 cavalos cinzentos cujo hálito fumegava no frio. Diminuiu, parou. Anerte jazia nos sulcos e observava uma porta polida a abrir-se como se fosse de muito longe. O homem que desceu era velho como pedras de pé, enrugado, mas totalmente imperturbado pelo tempo, cabelo prateado, um casaco que valia mais do que todas as camas em que alguma vez dormira, e olhos da cor pálida e paciente de um céu de inverno. Ele atravessou onde ela jazia e olhou para ela, e não havia pena no seu rosto. Ela lembraria-se disso depois. De todas as coisas que lembraria, voltaria mais vezes ao facto de não haver pena nenhuma. Apenas uma satisfação aritmética tranquila, como se ele tivesse chegado finalmente ao fim de uma longa soma, e a achado equilibrada. Bem, disse ele, estás muito longe de onde devias estar. Anerte tentou falar e não conseguiu nada. Não te preocupes, continuou ele, agachando-se com o cuidado de joelhos de um velho. O meu nome é Caldes. Sou pelos meus muitos pecados, o chanceler deste pequeno reino cansado, criança há muito mais tempo do que tu tens de vida. Isso a alcançou através do frio, procurando-a. Ninguém a procurara jamais. Ela fora toda a sua vida, a que encontrava. Trazes o sangue antigo de Vera no teu rosto, disse Kali suavemente. A verdadeira linhagem, aquela que todos juraram ter morrido na queimadura. Passei 30 anos a perseguir um boato disso por 2 reinos. E aqui está, a morrer de frio numa vala, vestida com a lama de Drenmar. Ele quase sorriu. Alguém, parece, deitou fora uma rainha. Os lábios gretados da Nerte formaram uma única palavra. Rainha. Não fazia sentido. Nada descansa agora, disse o velho, e ergueu uma mão, e havia criados, e braços quentes a tomarem o seu peso e a carregarem-na em direção à escuridão profunda estofada da carruagem. Tens muito trabalho pela frente, e pretendo ver cada parte dele feita. Este reino esperou tempo suficiente pela sua coroa legítima. A porta fechou-se. A última coisa que Anerte viu antes de o calor a puxar para baixo foram os olhos pálidos do chanceler a observá-la com uma paciência enorme. A maneira como um homem cuidadoso observa uma armadilha que armou há muito tempo a começar finalmente e gentilmente a fechar-se. 3 anos é tempo suficiente para erguer um reino das suas próprias cinzas, desde que uma pessoa esteja disposta a ser implacável. Aner descobriu em si uma notável capacidade de crueldade. Pensava por vezes que Drenmar lhe dera tanto se não lhe dera mais nada. Uma mulher que já foi deitada fora tem muito pouco no mundo para temer. Chamavam-lhe a rainha do inverno agora por todo o sul, e não o diziam de forma desagradável. Os campos de Vera estavam a ser cultivados até as suas bordas novamente. Os celeiros estavam cheios contra os meses frios. As estradas foram reparadas. E os senhores que discutiam o trono vazio por uma geração aprenderam um a um que a caçadora sob a coroa podia ler um livro de contas falso a 40 passos, e não seria encantada, lisonjeada ou esperada. Ela trouxera um reino moribundo de pé com a mesma paciência que outrora usara para rastrear um veado ferido por uma montanha, lentamente, completamente, sem nunca perder o rasto que não amolecera. Essa era a coisa sobre a qual a sua corte nunca conseguia decidir como se sentir. Ela ainda andava nas muralhas nas primeiras horas, ainda sabia a quantidade de grãos nos armazéns do leste melhor do que o mordomo, ainda mantinha uma lâmina ao alcance do trono, e as suas botas estavam amaciadas para correr. A coroa não a tornara uma mulher diferente. Simplesmente dera à mulher que ela já era um alcance muito longo. Na manhã em que tudo começou de novo, ela estava a ouvir petições no salão de pedra pálida, e estava a fazê-lo bem, e estava entediada quase até às lágrimas. Uma disputa sobre um moinho, uma viúva enganada pela pensão do marido, por um primo, que não esperava que a rainha fizesse a aritmética em voz alta. Aner resolveu ambas claramente em favor das pessoas que tinham realmente sido lesadas, e o velho Caldes estava no seu ombro direito durante todo o tempo, murmurando os nomes dos senhores e o peso das suas queixas ao seu ouvido.
Foi Peu quem trouxe a notícia, ofegante, da maneira como aquele jovem sincero trazia todas as notícias. Vossa Majestade, disse ele, e teve de parar e recuperar o fôlego. Um enviado do norte, de Drenmar. Algo moveu-se pelo salão como uma corrente de ar sob uma porta. Ao lado dela, Anert sentiu o chanceler ficar muito quieto, e ela anotou isso da maneira como anotava tudo agora. Culos passara 3 anos a desviar o seu olhar para qualquer lugar que não fosse para o norte. Ela assumira que era a cautela comum de um pequeno reino em relação a um maior. Ela já não tinha tanta certeza. Drenmar repetiu ela e orgulhou-se de quão firme soou. E o que quer Drenmar de nós? Uma aliança, Vossa Majestade, disse Peu. O seu rei veio pessoalmente pedi-la. Ele espera à porta. O seu rei pessoalmente. Reis não vinham pessoalmente pedir nada. Reis enviavam homens para pedir, para que um rei nunca tivesse que estar numa sala e ouvir não. Que Kalin tivesse vindo em pessoa significava que Drenmar estava em muito mais apuros do que o norte admitia, e uma parte fria e governante da Nith registrou esse facto, mesmo que o resto dela ficasse estranhamente quieto. Ao lado dela, Culos inclinou-se. Majestade, disse ele, baixo e suave, isto pode esperar. O norte é um ninho de lobos e antigas queixas. Deixa-me receber o homem e aprender a sua medida antes que te incomodes com ele. E há um ano, mesmo há um mês, ela poderia tê-lo deixado fazer isso. Mas havia uma nota sob a sua tranquilidade que ela não gostava, uma mão a pressionar suavemente a balança, e Anert tinha se tornado alérgica a ser gerida. Não, disse ela. Tragam-no. Acho que gostaria de ver o que o norte se tornou. Wena, ao pé do estrado, encontrou seu olhar e levantou uma sobrancelha com a exata distância cuidadosa que significava tens a certeza, e Anert deu-lhe o menor abanar de cabeça que significava deixa estar. As grandes portas de Vera abriram-se. Ela não tinha ensaiado nada porque não sabia que havia algo para ensaiar, e assim estava inteiramente indefesa quando Kalin entrou no seu salão. Ele estava mais velho. Esse foi o primeiro pensamento tolo, e chegou antes de todos os outros, mais velho e desgastado, mais magro do que um rei deveria ser, grisalho, a chegar às têmporas que não estavam lá antes. E ele subiu pelo longo salão de pedra com uma delegação atrás de si, e o peso de uma missão desesperada nos seus ombros, os seus olhos já erguerem-se para o trono para encontrar a famosa rainha do inverno que ainda poderia salvar o seu reino. Ele encontrou seu rosto em vez disso. Parou. Simplesmente parou. No meio do seu salão, como se tivesse batido numa parede que mais ninguém conseguia ver, a cor desapareceu dele. A delegação atrás dele ondulou e parou em confusão, e Anert sentou-se muito direita sob a coroa de um reino que ele jamais imaginara que ela usaria, e observou 3 anos de compostura cuidadosa e implacável tornarem-se a única coisa entre ela e o chão. A boca de Kalin abriu-se. Qualquer saudação real que ele tivesse preparado desaparecera, espalhada, e o que saiu em vez disso foi uma única palavra, partida bem ao meio, dita não a uma rainha, mas a um fantasma que ele fizera com as suas próprias 2 mãos. Anert, do alto trono de pedra de Vera, olhou para o rei que a tinha feito, e deixou o silêncio esticar-se, e não lhe ofereceu nada. Há um poder particular em ser quem decide se a conversa acontece ou não. Aner aprendera lentamente ao longo de 3 anos a observar homens que nunca na vida tinham sido feitos esperar a descobrir que uma rainha os podia fazer esperar o tempo que ela quisesse. Ela não sabia até Kalin estar partido ao meio no seu salão o quanto ia gostar disso. Deixou o silêncio crescer até ter dentes. Deixou-o crescer até a delegação atrás dele se mexer nos pés. Até pelo olhar ansiosamente entre eles, até todo o salão entender que o rei de Drenmar tinha dito o nome da rainha como um apelo, e a rainha não se tinha preocupado em notar. Então, e só então, ela falou. Cavalgastes um caminho muito longo, disse ela, para um reino que o vosso reino ignorou durante uma geração. A sua voz era fria e clara, e chegava a todos os cantos da pedra. Confesso-me curiosa. O que poderia ter crescido tão urgentemente no norte que um rei viria para sul pessoalmente implorar? A palavra implorar aterrou exatamente onde ela a tinha apontado. Ela viu-o pegá-la para seu crédito, ele não vacilou com ela como um homem menor teria feito.
Vossa Majestade, disse Kalin, e a sua voz estabilizara-se, embora lhe custasse estudá-la. Drenmar não vem implorar, mas propor. E então parou, porque propor era a palavra errada, e ambos ouviram quão errada estava. E por um momento aterrorizante, toda a história arruinada entre eles pairou no ar daquela sala formal como fumo. Ao seu lado, Kalis moveu-se suavemente para o espaço. Talvez, disse ele, o rei de Drenmar gostasse de declarar o seu negócio claramente, para que Vossa Majestade não tivesse de passar amanhã a desemaranhar cortesias do norte. O seu tom era suave e prestativo e inteiramente venenoso, e Anito observou os olhos de Kalin irem para o velho pela primeira vez e estreitarem-se ligeiramente. O negócio foi rapidamente contado, uma vez contado claramente. Drenmar estava a morrer de fome. 3 invernos duros tinham devastado o norte. A caça tinha diminuído a nada e uma praga tinha levado o pouco grão que o frio tinha poupado. O orgulhoso reino de Kalin, o reino que deitara uma caçadora na neve, em vez de ser visto a dobrar-se, chegara finalmente ao único reino do mundo com celeiros cheios o suficiente para o salvar. Veira, o reino moribundo que se recusara a morrer. Peço uma aliança, disse Kalin. Grão durante o inverno e as estradas mantidas abertas em troca do que o norte puder oferecer que o sul possa querer? Aço, madeira, as passagens do norte mantidas contra o Sorne. Ele fez uma pausa. E peço a ti, Vossa Majestade, porque não há mais ninguém a quem pedir. Era, pensou ela, um discurso muito bom, melhorado pelo facto de cada palavra dele ser claramente verdadeira. Há 3 anos ela teria sido desfeita pela visão dele tão baixo. Ela ficou surpreendida e um pouco perturbada por descobrir que uma pequena e regenerada parte dela ainda era desfeita por isso. Ela não deixou que chegasse ao seu rosto. Vou considerar, disse ela. O meu chanceler verá as vossas pessoas alojadas. Falaremos de termos amanhã e depois de amanhã e quantos dias forem necessários para ter a certeza. O norte não nos pode enganar. Encontrarás rei Kalin, que Vera conta tudo 2 vezes. Agora, aprendemos da maneira difícil o que custou confiar nas pessoas erradas. Ela não queria que a última coisa fosse pessoal. Saiu pessoal de qualquer maneira, e ela viu-o ser atingido completamente através dela, e ela não ficou inteiramente triste. Mais tarde, quando o salão se esvaziou e a delegação do norte foi levada para a sua ala fria de hóspedes, Kulis permaneceu ao seu ombro, como sempre fazia. Majestade, disse ele baixinho, não vai seriamente considerar isto. Estão a morrer de fome, disse Caldis. Estão a morrer de fome e nós temos mais grão do que podemos comer. Uma rainha que deixa um reino morrer à sua porta quando poderia tê-lo salvado não é uma rainha que alguém deva seguir. Os velhos olhos pálidos do homem pousaram nela com aquele peso aritmético paciente. Ela nunca aprendera totalmente a ler. Há mais aqui do que grão, disse ele. Aquele homem atirou-te para a neve, criança. Encontrei-te a morrer numa vala por causa dele. Ele observou-a cuidadosamente enquanto dizia isso, da maneira como um homem observa um fogo que acabou de alimentar. Uma criatura que te mordeu uma vez não merece a chance de o fazer 2. Mantenha-o à distância. Leve o seu aço se tiver de o fazer, mas não o deixe chegar perto de si. Não se pode confiar nele, e nem, penso eu, na razão pela qual ele realmente veio. Era um conselho sensato, o conselho que um chanceler leal deveria dar, e a Nert tê-lo-ia aceitado sem pensar 2 vezes, exceto que algum instinto fatigado afiado em anos de leitura de livros de contas falsos, notou o quanto Caldis queria que ela o aceitasse, o quão perfeitamente a velha ferida servia o propósito do velho homem. Mantenha-o à distância. Deixe-me ficar entre vocês. Não, faça o que fizer. Não deixe os 2 compararem as suas contas daquela manhã na neve. Ela não disse nada disto. Ela aprendera a guardar o seu próprio conselho até saber a forma completa de uma coisa. Ouço-te, disse-lhe ela, o que não era o mesmo que concordo, e dispensou-o para a noite. Ela pensou que era o fim. Estava a atravessar a colunata escura em direção aos seus próprios aposentos, sozinha, da maneira que ainda insistia em ir a todo lado quando uma figura se destacou da sombra de um pilar, e ela tinha a sua faca meio desembainhada antes de ver o cinzento nas suas têmporas. Kalin ergueu ambas as mãos lentamente, palmas abertas.
Eu sei, disse ele. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Eu não consegui passar pela audiência. Eu tinha de te ver onde ninguém nos estava a observar. Não devias estar neste corredor, disse ela. A sua voz saiu mais firme do que o seu pulso. Eu também sei isso. Ele não se moveu em direção a ela. Ficou no frio e olhou para ela como se estivesse a tentar memorizar as mudanças que 3 anos tinham escrito. E algo no olhar fez o antigo fio partido debaixo das suas costelas doer. De uma forma não tinha direito a doer mais. Imaginei 1000 vezes o que diria se a lua fosse alguma vez cruel o suficiente para nos colocar numa sala outra vez, disse ele. E agora estás aqui, uma rainha, e cada palavra disso deixou-me. Então não temos nada para discutir, disse ela, e fez menção de passar por ele. Ele não a alcançou. Apenas disse o seu nome. Mas disse-o da maneira como dissera uma vez na luz das tochas da última grande caçada, baixo e desfeito, como se fosse a resposta a uma pergunta que carregara a vida inteira. E o som parou a Nerth onde ela estava, tão seguramente como uma mão à volta do seu pulso. 3 anos de compostura implacável e cuidadosa, e uma sílaba partida numa voz familiar antiga, alcançou direto para além de tudo isso, e fechou-se em algo que ela tinha a certeza que estava há muito tempo partido. Ela não se virou, não confiava no seu rosto para se virar, e assim ficou ali na escuridão gelada com as costas para o único homem que alguma vez conseguira desfazê-la e odiou com todo o seu coração que, depois de tudo, ela ainda quisesse responder. Ela concordou com a aliança de manhã e disse a si mesma que era porque uma boa rainha não deixa um reino morrer de fome. Isso era verdade. Simplesmente não era toda a verdade. E a Nerth tinha se tornado demasiado honesta consigo mesma na longa estrada para fora de Dremar para fingir o contrário por muito tempo. Os termos demoraram dias, como ela prometera que fariam. Sentou-se em frente da mesa do tratado com Kalin durante as curtas tardes cinzentas e Cis sentou-se à sua mão direita contando cada cláusula 2 vezes e lentamente contra toda a intenção que trouxera para a sala. A antiga coisa voltou. Não o desejo. Ela tinha se preparado para o desejo. O que não tinha preparado era o trabalho, porque eles eram bons nisto juntos. Eles sempre tinham sido, embora ela tivesse sido demasiado jovem e demasiado apaixonada para o notar da primeira vez. Ele apresentava uma exigência difícil, e ela via 3 passos à frente dela, e ele apanhava a vê-la, e ajustava-se antes que ela tivesse de dizer uma palavra, e o tratado crescia cláusula por cláusula em algo melhor do que qualquer um deles teria construído sozinho. Quando uma disputa sobre as passagens do norte emaranhou toda a tarde em nós, foi a Nerth quem a desatou claramente, da maneira como ela desatava tudo, e ela olhou para cima para encontrar Kalin a observá-la a desembaraçá-la com uma expressão que não era desejo. Era algo pior. Era orgulho, como se a sua inteligência fosse uma coisa que ele sempre soubera que ela possuía, e se alegrava involuntariamente por ver o mundo finalmente forçado a reconhecê-la. Ela olhou de volta para o mapa antes que isso lhe pudesse fazer qualquer dano. Foi na 4ª noite que tentaram matá-la. Ela resolveria depois como. O velho pomar abaixo da muralha leste tinha sido deixado selvagem nos anos magros e nunca devidamente vigiado. Ela e Kalin tinham saído para a muralha depois do trabalho do dia, não por arranjo. Apenas porque ambos se tinham levantado da mesa no mesmo momento e nenhum deles tinha encontrado uma maneira de dizer boa noite. E o ar frio era um alívio depois do calor apertado da sala do conselho. Ele estava a meio da frase, alguma observação seca sobre as passagens, e a folgar entre eles uma coisa que ela não tinha permitido nos 3 anos. E o lobo da Nerth, que tinha permanecido quieto sob a sua coroa por tanto tempo que ela quase se esquecera dele, acordou de repente com todos os pelos eriçados. Ela ouviu a corda antes de ver a forma dela. Um único som errado na escuridão do pomar, couro e ferro ensinados. Um antigo instinto atirou-a de lado da linha dele sem esperar pela sua permissão. Mas ela atirou-se da maneira errada. Atirou-se para a muralha, para a segurança, e deixou o comprimento inteiro de si mesma, exposto às árvores, e o dardo já estava solto. E a caminho do espaço onde o coração de uma rainha tinha estado, ela não se salvou. Ele salvou-a.
Kalin moveu-se mais rápido do que um homem daquele tamanho tinha direito a mover-se. E pôs o seu próprio corpo sobre o dela e derrubou-a para a pedra fria do caminho da muralha, com os braços à volta da sua cabeça. O dardo foi onde ele estivera a ficar. Enterrou-se na madeira antiga do parapeito com um som como um punho através de uma porta, tão perto que ela sentiu o vento dele no seu cabelo. Por um momento foram apenas os dois na pedra, e o seu coração batendo contra as suas costas, e os seus braços fechados à volta dela como se quisesse afastar toda a noite dela pela força. Então os guardas estavam a gritar e tochas estavam a flamejar ao longo da muralha, e Uena estava ali com a espada para fora a rugir ordens na escuridão, e o momento quebrou-se. Anert levantou-se. As suas mãos, notou com interesse profissional distante, não estavam muito firmes. Kalin levantou-se mais lentamente, e ela viu porque o dardo não o tinha perdido completamente. Abrira um sulco longo e raso na parte externa do seu braço a caminho, e o sangue escorria escuro pela manga rasgada, e ele não fizera um único som sobre isso. Estás ferido, disse ela. Não é nada, disse ele, o que ela já sabia ser uma mentira, porque ela o ouvira dizer exatamente aquelas palavras da última vez, há 3 anos num salão no norte, numa voz a fingir ser de um estranho. O seu lobo lembrava-se, mesmo que o resto dela tivesse tentado esquecer, ela deveria estar a correr a muralha. Ela deveria estar a ordenar que o pomar fosse limpo e as alas de hóspedes seladas e todo o negócio entregue aos capitães. Em vez disso, ficou à luz das tochas e olhou para o sangue no seu braço e ouviu-se a fazer a pergunta errada. Não estás surpreendido, disse ela. Kalin ficou quieto. Alguém disparou um dardo de guerra contra a tua rainha hospedeira a 30 passos, disse ela lentamente. E cobriste-me antes que a corda tivesse acabado de cantar. Tu não congelaste, tu não ficaste boquiaberta, tu sabias que isso estava a vir. Ela deu um passo em direção a ele, e a rainha nela estava totalmente desperta agora, fria e a lê-lo como um livro de contas falso. Isto não é a primeira vez que alguém tenta isto, pois não? Tu vieste para sul já, à espera disso. Por meio fôlego, algo surgiu no seu rosto, algo cru e encurralado e com medo. Não por ele percebeu ela, mas por ela. Então ele fechou-o da mesma forma que tinha fechado o seu rosto naquele salão há 3 anos. A mesma costura fechar-se, e a visão desse antigo e familiar fechar fez mais para gelar do que o dardo. Deixe esperar até de manhã, disse ele baixinho. Estás com frio e estou a sangrar na tua parede muito fina. Ela deixou-o desviar a atenção dela porque Uena estava a chamar e a noite precisava de ser gerida. Mas enquanto o guarda varria o pomar escuro e não encontrava, claro, nada. Anert ficou na muralha com o vento a cortá-la e começou silenciosa e metodicamente a manter a pontuação. Ele sabia que viera para sul numa aliança faminta já preparada para uma lâmina. Alguém queria que ela morresse, ou queria que ele morresse, ou queria que os 2 reinos se atacassem. E Kalin de Dremar sabia muito mais sobre a razão do que um simples suplicante faminto tinha o direito de saber. A lista de coisas que não se encaixavam na história que ela contara a si mesma por 3 anos estava a crescer a cada hora, e Anert nunca na sua vida deixara um rastro por seguir. Ela dizia a si mesma nos dias que se seguiram que o observava por perigo. Era até parcialmente verdade. Uma rainha sábia mantinha um olho atento num homem que apanhava dardos com tanta calma. Ela entrevistou-o como entrevistava um livro de contas suspeito, circulando paciente, à espera do número que não reconciliaria. O problema era que quanto mais ela observava Kalin em busca de perigo, mais ela simplesmente observava Kalin. Ele não podia ser fixado sobre o passado. Isso descobriu rapidamente. Ela apresentava uma pergunta sobre o norte, sobre os invernos, sobre quem poderia querer que ela morresse, e ele respondia ao perigo honestamente o suficiente. Mas no momento em que virava a pergunta para aquela manhã no salão há 3 anos, ele deslizava dela com uma graça que a teria impressionado se não a tivesse enfurecido. Ele ia, seco e inteligente, perguntar sobre a execução dos seus celeiros, e 3 perguntas depois ela perceberia que o assunto tinha mudado, e a coisa que ela estava a alcançar tinha desaparecido.
Ele está a esconder algo, escreveu ela no livro de contas privado da sua própria mente, e não podia, pela sua vida, decidir se isso a assustava ou não, porque entre as deflexões algo mais estava a acontecer. E rastejou até ela como o frio rastejava para dentro de uma casa, um grau não notado de cada vez. Ele trouxe-lhe as contagens de grãos do leste pessoalmente uma manhã sem ser pedido, tendo passado metade da noite a examiná-las, porque ela tinha mencionado uma vez que as cifras dos mordomos do leste nunca sentavam bem. Ele tinha encontrado o erro. Claro, ele tinha encontrado o erro. Ele disse-o à frente dela com a cuidadosa reserva de um homem a oferecer algo a uma criatura que poderia fugir. E a Nerth olhou para a coluna corrigida e teve de se afastar para que ele não visse o seu rosto. Ninguém jamais fizera o trabalho dela com ela. Cada alma que alguma vez a valorizou, valorizou-a pelo que ela podia fazer por eles. Kalin sentou-se do outro lado de uma mesa nas primeiras horas e fez o trabalho tedioso ao lado dela sem motivo nenhum, exceto que era dela, e isso a desfez mais completamente do que qualquer dardo na escuridão. Quebrou-se na 7ª noite na sala de mapas, sozinha. Ele viera sem livro de contas e sem pergunta. Simplesmente viera e sentara-se do outro lado dela à luz da lamparina. E depois de um tempo, ela pousou a caneta porque não conseguia ler um único número com ele a olhar para ela daquela maneira. "Porque estás aqui", disse ela, e ela não queria dizer "na sala de mapas". Kalin ficou quieto por um momento. "Porque Drenmar está a morrer de fome", disse ele. "É por isso que o vosso reino está aqui." Ela sustentou o olhar dele. "Perguntei por que estás." Ele olhou para ela por muito tempo, e ela observou-o chegar à beira de algo verdadeiro. Observou as palavras a reunirem-se na sua garganta. Observou-o a levantá-las quase até a fala. E então, no último momento, ela observou-o engoli-las inteiras, exatamente como tinha engolido a palavra que lhe devia na porta daquele salão do norte. E algo nela que tinha estado a segurar uma pequena e estúpida esperança, simplesmente cedeu. "Não", disse ela, e a sua voz partiu-se bem ao meio. "E não faças isso. Não te sentes na minha sala de mapas no meio da noite e olha para mim assim e depois não digas nada. Tive 3 anos de nada. Construí um reino do nada que me deixaste. Ganhei melhor do que ser olhada e mentida por silêncio. Ner", disse ele, "tu atiraste-me para a neve." Ela estava de pé agora, e a coisa que tinha emparedado por tanto tempo estava a cair tijolo a tijolo, e ela não conseguia pará-la. "Tu ficaste em frente a toda a tua matilha, e disseste-me que tinha imaginado cada momento entre nós. E fizeste-o na mesma hora em que uma mulher melhor foi colocada à tua frente, e eu acreditei em ti. Essa é a parte que não consigo perdoar. Não a ti, a mim. Acreditei que valia a pena manter até o momento em que mostraste ao mundo inteiro que não valia." O silêncio depois foi terrível, e então Kalin levantou-se lentamente e atravessou até ela, e não a tocou. Apenas ficou perto o suficiente para ela ter de levantar o queixo para segurar o olhar dele. E quando ele falou, a sua voz tornou-se rouca e baixa e despojada de qualquer coisa real de rei. "É isso que tens carregado?" disse ele. "Durante todo este tempo que pensaste que eras a que falhou." Ela não conseguia responder. A sua garganta tinha se fechado. "Então, houve uma coisa verdadeira para mim esta noite", disse ele. "E não te pedirei para acreditares, apenas para segurar. Tudo o que tens dito a ti mesma todo este tempo, tudo o que aquela manhã te fez pensar que eras." Ele parou, e ela observou o custo disso passar pelo seu rosto. "Tu nunca foste a que se afastou, Nerth, não naquela manhã, não por um único dia dos 3 anos desde então." E antes que ela pudesse agarrá-la, antes que pudesse segurar as palavras e exigir a totalidade do que jazia por baixo delas, ele recuou para a escuridão da porta e desapareceu, deixando ali sozinha à luz da lamparina, com a sua história cuidadosa a desfazer-se silenciosamente nas suas mãos. Uma pessoa não pode desouvir uma coisa como essa. A Nerth tentou durante 3 dias depois da sala de mapas. Enterrou-se no tratado e nas contagens de celeiros e na execução ordinária de um reino. E todos os dias desses 3 dias a frase sentou-se no seu peito onde o fio partido costumava estar. "Tu nunca foste a que se afastou. Não naquela manhã, não por um dia dos 3 anos desde então. Era uma mentira." Ela dizia a si mesma.
Tinha de ser uma mentira, porque se fosse verdade, então toda a arquitetura sobre a qual construíra a sua nova vida, a certeza de que tinha sido pesada e achada insuficiente, desmoronaria, e ela não sabia no que estaria a ficar se isso acontecesse. Ela foi ter com ele na quarta noite. Ela disse a si mesma que era para pressioná-lo para arrancar a verdade dele da maneira como ela apanhava um livro de contas falso. Ela acreditou nisso até o momento em que parou à porta dos seus aposentos emprestados com a mão levantada para bater. E então parou de acreditar e bateu de qualquer forma. Ele abriu a porta e ficou quieto à visão dela, atrás dele. O fogo tinha diminuído, e a sala estava quente, dourada e silenciosa. E não havia corte para atuar, nem chanceler ao seu ombro a contar, nem coroa entre eles, mas a que ela deixara deliberadamente no seu suporte. Disseste que eu nunca me afastei, disse ela. A sua voz não era firme, e ela deixara de fingir que seria. Então diz-me o que fiz. Diz-me claramente, sem te esquivares ou salva-me, eu voltarei a odiar-te, porque odiar-te é a única coisa nestes 3 anos que me permitiu dormir. Kalina olhou para ela por um longo momento, e ela observou-o gastar alguma soma terrível atrás dos seus olhos, e ela preparou-se para que ele a engolisse novamente, para virar o rosto como sempre fazia. Não te posso dizer tudo, disse ele baixo. Ainda não. Há vidas que dependem do nó ainda, e uma delas é a tua, e não gastarei a tua vida para aliviar a minha própria consciência. Ele inspirou, mas posso dizer-te isto muito e jurar pelo lua que nos uniu. Eu nunca, nem por uma hora, te achei insuficiente. Tudo o que tens carregado, tudo o que aquela manhã te ensinou a acreditar sobre o teu valor, foi a mentira mais cruel que já contei, e contei-a de propósito, e odiei-me por isso todos os dias desde então. A sala estava muito quieta. O fogo estalava na grande lareira. Para te manter viva, disse ele, e a sua voz partiu-se completamente. Essa é a única palavra verdadeira que te posso dar esta noite. Tudo o que fiz naquela manhã, fiz para te manter a respirar. E funcionou. E tu viveste, e construíste tudo isto, e eu faria de novo. E ainda é a pior coisa que já fiz. Ela deveria ter continuado a pressionar. Alguma parte fria e governante dela sabia que havia mais. Sabia a forma de uma verdade maior ainda escondida atrás do nó ainda, e sabia que uma rainha mais sábia teria permanecido no rasto. Mas ela não era, naquele momento, uma rainha. Era uma mulher que passara aqueles longos anos acreditando que era o tipo de coisa que uma pessoa deita fora. E aqui estava o homem que a tinha deitado fora, dizendo-lhe com todo o seu rosto arruinado que tinha sido uma mentira, e algo nela que estivera fechado por 3 invernos. Ela atravessou a sala, não decidiu. Chegou e Kalin fez um som como um homem que tinha estado a aprender a respiração durante anos e apanhou o seu rosto em ambas as mãos como se ela pudesse dissolver-se. E quando ele a beijou, não foi nada como os reis cuidadosos e as cortes cuidadosas. Foram os dois e o fogo baixo e o antigo laço a mexer-se debaixo das suas costelas, como algo a acordar que apenas tinha estado a dormir, afinal. E por baixo de tudo, entrelaçado através de cada outra sensação, estava aquilo que ela nunca, uma vez na sua vida, tinha recebido. Não querer a sua espada, ou a sua caça, ou o seu sangue, ou a sua coroa, apenas querer a ela, simples e impotente, e não pedindo nada em troca. Ela fora útil a todos os que a tinham mantido. Ela nunca, até as mãos deste homem, fora simplesmente desejada, e isso desfez-a mais completamente do que qualquer dor. Mais tarde, com o fogo baixo e a cabeça apoiada no seu ombro e o seu coração firme debaixo da sua mão, ele falou sem querer, meio adormecido, a sua guarda baixada pela primeira vez em 3 anos. Eu disse-lhes que me mataria, murmurou ele no seu cabelo. Quando me fizeram mandar-te embora, disse-lhes que não havia tratado que valesse a pena. E eles disseram, ele parou. Eles disseram o quê? Disse ela, ficando muito quieta contra ele. Mas ele tinha se apanhado a si mesmo, mesmo na escuridão, mesmo desfeito. Nada, disse ele. Fantasmas antigos dormem. E a Nert ficou acordada contra o calor dele com o coração a bater duro e lento, porque ela o tinha ouvido agora, a costura disso. Quando me fizeram mandar-te embora, alguém o tinha feito. Alguém estivera naquele salão do norte há 3 anos e posto em movimento toda a crueldade.
E a conta de Kalin daquela manhã e a conta que ela carregara por 3 anos não batiam certo, não podiam ambas ser verdadeiras. Um deles tinha sido enganado, e ela já não tinha a certeza que fosse ela. A aliança foi selada na última noite da Feira do Gelo, e Vera abriu os seus salões restaurados para celebrá-la, e por algumas horas douradas, Anit permitiu-se esquecer que estava a caçar qualquer coisa. Ela tinha montado guarda nas margens de 100 festas na sua antiga vida, observando outros pertencer. Ela nunca fora a razão de uma. Agora toda a sua corte e metade da de Kalin compareceram sob vigas reparadas, e havia música e os celeiros estavam cheios, e um reino faminto no norte viveria o inverno por causa de um tratado que ela construíra com as suas próprias 2 mãos. Kalin encontrou através do chão apinhado e sorriu, lento e privado, da maneira como fizera naquela manhã. 3 anos antes de tudo quebrar e o calor disso alcançar do outro lado do salão. Pareces, disse ele quando chegou ao seu lado, uma mulher que se esqueceu de desconfiar de mim. Não te habitues a isso, disse ela. Mas a sua voz tinha ficado suave, e ele ouviu-a, e a esperança que se moveu no seu rosto era quase mais do que ela podia suportar olhar. Ele puxou-a para a galeria, onde a música afinou. Por um tempo, nenhum deles falou. Abaixo deles, a feira espalhava-se à luz das tochas pelo pátio que ela tinha reconstruído de escombros. Tu odeias isto, disse ela, observando-o. A festa, a atuação. Posso dizer, riu ele surpreendido consigo mesmo. Sou tão fácil de ler depois de todo este tempo? Para mim, disse ela, sempre, só para mim. A risada saiu dele suavemente, e o que restou por baixo estava cansado de uma maneira que ela reconheceu porque usara o mesmo cansaço no seu próprio rosto por tanto tempo. Tenho sido o rei que eles precisavam desde os 19 anos, disse ele. Forte quando eles tinham medo, certo quando não havia nada a ter a certeza, nunca permitido ser o rapaz assustado sob a coroa de galhadas. Porque um rei assustado é um rei morto, e um rei morto não pode proteger uma única alma. Ele olhou para ela. Fiquei muito bom a usar a cara que eles precisavam. Bom o suficiente que enganei a única pessoa com quem teria dado tudo para ser honesta. Ela ergueu a mão sem decidir e pousou-a na sua mandíbula como se tivesse permitido tocar em ninguém. E no momento em que a sua pele encontrou a dele, o laço que ela acreditara estar partido voltou à vida rugindo. Não era uma memória de sentimento. Era o sentimento dele derramando através do lugar onde se tocavam. Dor e esperança distintas e estrangeiras e inegáveis, e um amor tão vasto e tão longo que a desorientou. Nunca se partira. Apenas se tornara dormente, à espera, porque um verdadeiro laço não se parte quando um lobo mente a outro. Apenas dorme, e um laço adormecido significava que cada verdade dura sobre a qual construir o seu exílio estava errada. E era demasiado, demasiado rápido. 3 anos de certeza a desmoronar-se num único fôlego. A Nerte afastou a mão como se tivesse sido queimada. Os olhos de Kalina alargaram-se. Sentiste, disse ele, e a sua voz estava crua com algo que esperara 3 anos para ser dito. Naret, o laço, ele nunca foi nada, ouviu-se a dizer um truque do vinho. Nada, repetiu ele. A palavra caiu sobre ele como uma bofetada, e ela viu a esperança que tinha posto no seu rosto a desmoronar-se e selar-se, e ela odiou-se a si mesma mesmo enquanto o fazia, porque ela não estava pronta. Ela não podia estar pronta para ser tão desejada e ter acreditado o oposto por tanto tempo. Um servo apareceu na borda da galeria, com uma bandeja, 2 taças de vinho escuro e picante cintilando à luz das tochas, e murmurou o seu título e ofereceu-lhe. E Kalin, ferido e distante agora, estendeu a mão para pegar uma. E o lobo da Nerth, ainda acordado, ainda erguido pelo toque, rosnou. Ela não pensou. A sua mão disparou e bateu na taça dos seus dedos antes que chegasse aos seus lábios. Partiu-se na pedra, e o vinho correu negro pelas lajes, e ela já estava agachada sobre ele, e o cheiro subiu agudamente sob a especiaria e o carvalho, amargo, errado, uma coisa mortal. Não toques nisso, disse ela, e a sua voz não soou como a sua própria Solanácia ou seu primo, o suficiente para derrubar até mesmo um alfa. Olhou para ele por entre os destroços da taça, e a cor desaparecera do seu rosto.
Se tivesse chegado a esta festa, um momento menos amada, pensou ela, e não conseguia terminar o pensamento. Levanta-te, disse Kalim, baixo e urgente, e puxou-a para cima, e os seus olhos varreram a galeria, as portas, as costas recuadas dos servos já perdidas na multidão. Não digas nada, a sua mão fechou-se com força no seu pulso. Não à tua corte, não aos capitães. Ele fez uma pausa, e algo cuidadoso e deliberado entrou na sua voz, e acima de tudo, não ao teu chanceler, não a Caldiz. Entendes-me? Não, ela olhou para ele. A festa inteira rugia abaixo deles, alheia. Promete-me, disse ele. Só desta vez. Confia em mim, e não contes a ninguém. Menos ainda ao velho, há uma razão. Juro-te que há uma razão, e se eu estiver certa de dizer a pessoa errada, é a única coisa que te mata. Cada instinto que ela possuía gritava que uma rainha não esconde uma tentativa de vida própria. Que uma rainha varre ao salão e sela os portões, e vira o palácio de cabeça para baixo. E cada instinto também notou fria e claramente o nome que ele tinha escolhido. Não os capitães, não as cortes. Ele nomeara Caldiz especificamente, e um rei faminto sem interesse na sua chanceler não tinha razão para temer aquele velho em particular, a menos que soubesse algo sobre ele que ela não sabia. Tudo bem, ouviu-se a dizer contra cada instinto que possuía. Prometo não contar a ninguém. Alívio e medo lutavam na sua cara. E Anerte ficou no veneno derramado com o pulso na mão dele, e entendeu que tinha acabado de concordar em guardar um segredo do único homem que tinha segurado o seu reino inteiro na palma da mão todo este tempo, e que o fizera porque, sem se permitir saber ainda, já começara a suspeitar dele. Ela guardou a promessa por exatamente 2 dias. Então quebrou-a da maneira como sempre quebrara todas as coleiras que alguém tentara pôr nela, porque ela prometera não contar a ninguém. E ela não prometera parar de caçar. Ela caçou como sabia fazer, silenciosamente nas margens nas primeiras horas. E na segunda noite a sua caça levou-a, não a Kalim, mas atrás dele, porque ela acordou com o laço a zumbir baixo e perturbado, e soube que ele estava acordado e a mover-se em algum lugar do palácio adormecido. E ela levantou-se e seguiu o fio dele pelos corredores escuros. Levou-o ao único lugar em Vera. Ela nunca teria procurado o arquivo do chanceler, a sala longa e fria, onde Culos guardava 30 anos de registros do reino, e onde o velho lhe dissera mais de uma vez, e sempre gentilmente, que o tempo de uma rainha era demasiado precioso para ser gasto entre tanto pó. A porta estava entreaberta. Lá dentro, à luz de uma única lamparina com a persiana fechada, Kalim estava junto da grande secretária de Caldiz, com uma pasta de papéis antigos nas mãos e o seu rosto. Quando ele olhou para cima e a viu na porta, era o rosto de um homem apanhado no pior momento da sua vida. Nert, disse ele, isto não é o que parece. Estás a vasculhar os papéis privados do meu chanceler, disse ela muito baixinho. Na escuridão, no meio da noite, depois de me teres jurado silêncio, há apenas 2 dias. Ela entrou. Então, acho que é precisamente o que parece. E acho que vais contar-me toda a coisa do ainda não agora, ou vou chamar a guarda e deixá-los decidir o que parece. Ele pousou os papéis. Ela observou-o calçar os sapatos, observou o último rei cuidadoso desaparecer, e o que restou foi apenas um homem cansado que carregara uma coisa demasiado pesada por demasiado tempo, e que finalmente ficara sem estrada. Há 3 anos, disse ele, um homem veio ter comigo no norte, um homem do sul, cabelo prateado, paciente. Veio ter comigo em particular e disse-me 2 coisas, e tinha a prova de ambas. Disse-me que a caçadora com quem me tinha unido em segredo, a mulher que a lua escolhera para mim, era a última herdeira viva da antiga linhagem de Vivra. E disse-me que se eu te reclamasse, se te fizesse minha rainha e pusesse esse sangue ao lado da minha coroa, havia 3 casas do sul que o veriam como uma reclamação ao seu trono e te matariam antes que o ano virasse. Ele olhou para ela. Ele mostrou-me os homens. Ele mostrou-me o dinheiro já pago. Não foi uma ameaça. Foi um cronograma. O frio que desceu sobre a Nerth então não teve nada a ver com o arquivo. Deu-me uma escolha, continuou Kalim, e a sua voz tornou-se rouca. Reclamar-te e tu morres rapidamente e Drenmar contigo quando o sul se mover. Ou deitar-te fora publicamente, cruelmente. Cruelmente o suficiente para que fugisses para sul e nunca pensasses em voltar,
porque voltar para norte era morte. Mandei-te embora acreditando que te tinha trocado por outra mulher, para que pudesses lamentar e odiar-me e viver. Ele estendeu as mãos e elas tremiam. Então fiz a aritmética que um rei é amaldiçoado a fazer. Pesei o teu amor contra a tua vida e fiquei naquele salão e disse as palavras mais cruéis que alguma vez disse e observei-te caminhar para a neve e deixei-te acreditar que te tinha achado insuficiente, porque uma mulher que acredita que foi deitada fora não volta para ser morta. Elsa, disse ela. A sua boca estava seca. Tu casaste com Elsa. Eu prometi-me a Elsa, disse ele, porque o mesmo homem disse-me que a promessa era o preço da tua segurança, que a matilha precisaria de uma razão pública, e uma companheira ao meu lado seria razão suficiente, e ele escolheu-a pessoalmente, a tua amiga mais querida de todas as mulheres do norte. Ele disse que a ferida tinha de ser profunda o suficiente para que nunca sequer pensasses em voltar e testá-la. E que ferida mais profunda havia no mundo do que as duas pessoas que mais amavas juntas num estrado sem ti? Ela ficou tão chocada quanto qualquer um de nós, disse ele. Chorou todo o caminho. A promessa dissolveu-se dentro do ano, silenciosamente, uma vez que ele já não a precisava, e ela viveu em desgraça e culpa desde então, e nenhum de nós foi alguma vez alguma coisa um para o outro, mas uma faca que a mesma mão estava a segurar. A Nert ficou muito quieta. O arquivo estava silencioso à volta deles. 30 anos de papéis de um reino a observar. Quem? Disse ela. O homem do sul, aquele que pôs tudo em movimento. Dá-me o nome dele. E Kalin olhou para ela e ela observou o não querer dizê-lo. Observou-o a entender exatamente o que isso lhe faria e a dizê-lo de qualquer forma, porque ele ficara sem ainda não. Eu nunca tive o nome dele, disse ele. Apenas o seu rosto. Cabelo prateado, olhos pálidos, paciente como uma pedra, um anel de chanceler. Ele sustentou o seu olhar. Ele encontrou-me no norte há 3 anos e disse-me exatamente como partir o teu coração para que fugisses para sul. E então apostaria a minha coroa nisso. Ele estava à espera naquela estrada sul quando vieste a correr. O chão desapareceu debaixo dela. O homem que a tirara da vala. O homem que lhe dissera que a procurara desde que ela nasceu. O homem que a pôs neste trono e esteve ao seu ombro direito durante 3 anos e desviou o seu olhar para sempre do norte. Caldes, sussurrou ela, ele não a salvara da crueldade, ele escrevera. Ele quebrara-a no norte com uma mão e apanhara-a no sul com a outra e chamara-lhe resgate. E ela ajoelhara-se aos seus pés e agradecera-lhe por isso durante 3 anos. Ela não dormiu. Andou pelas muralhas reparadas de Vera até o céu ficar cinzento, virando os últimos 3 anos na nova e terrível luz e cada peça encaixava. A maneira como Caldes a encontrara tão precisamente numa vala numa estrada vazia, como se soubesse a hora em que ela cairia. A maneira como ele a criara rapidamente, completamente na rainha exata que um chanceler poderia apoiar. A maneira como ele contava tudo 2 vezes, exceto a única conta que importava, a sua. Ao amanhecer, ela sabia que tinha de ter a certeza, e para ter a certeza, tinha de ouvir do próprio velho homem, e para ouvir, tinha de se tornar, uma última vez, a criatura grata e moldável que ele acreditava ter feito. Foi ter com ele ao seu estudo enquanto os sinos tocavam para amanhã. Ela deixou a sua cara ficar transtornada. Não foi difícil. Ela contou-lhe que houve outra tentativa, veneno na festa, e ela observou os seus olhos pálidos, e viu a coisa que viera a ver. Ele não estava surpreendido, nem por um instante. Um homem que ouve pela primeira vez que a sua rainha quase foi assassinada à sua própria mesa, não o recebe com a calma de um homem a arriscar um item de uma lista. Minha pobre criança, disse Caldiz, e levantou-se e pegou nas suas mãos frias e secas. Temia isto desde que o rei do norte pôs os pés neste salão. Ele guiou-a gentilmente para uma cadeira. É ele, Nerf. Aflige-me dizê-lo, mas tens de o ouvir. Kalin veio para sul não para salvar Drenmar, mas para tomar Veira através de ti. As tentativas são dele. Ele quer assustar-te para os seus braços para te ligar a ele. E quando a aliança o tiver tornado mestre aqui, livrar-se de ti e governar um reino comprado com o teu sangue. Ele pressionou as suas mãos. Encontrei prova.
cartas. Vou apresentá-las aos enviados de Sá na cimeira amanhã. Mas não pode vir de um velho chanceler a agarrar uma coroa rival. Tem de vir de ti, a própria rainha, denunciando o homem que te ofendeu. Ninguém naquela sala duvidará de uma mulher acusando o rei que uma vez te deitou fora. E ali estava, exposta inteira. Ele usaria sua dor, a própria dor que ele tinha esculpido, para tornar a lâmina que abatia o único homem que sabia a verdade. Ele colocaria Vera e Drenmar um contra o outro perante os árbitros de Sá e ficaria na ruína de ambas as coroas como a única mão firme no sul. Mas ele cometeu um pequeno erro e a Nerth, que podia ler um livro de contas falso a 40 passos, apanhou-o. Disseste que o veneno foi obra dele, disse ela suavemente, mantendo a cara quebrada. Mas eu nunca te disse que era veneno, chanceler. Eu disse apenas que tinha havido uma tentativa. Ela observou os olhos pálidos a vacilarem. Uma vez, como soubeste que era veneno, a menos que soubesses qual taça e qual mão e qual festa. Por meio fôlego, a máscara paciente do velho homem escorregou, e por baixo dela, ela viu finalmente a coisa que nunca estivera ali em 3 anos, uma vez sequer. Ela procurara no seu rosto na estrada sul por pena, e não encontrara nenhuma. E ela nunca entendera por quê, e agora entendia. Não havia pena em Caldes, porque não havia amor nele, e nunca o houvera. Ela tinha sido para ele exatamente o que temera. Ela fora para todos os que a tinham mantido, útil, um vaso do sangue antigo, uma legitimidade para se apoiar, uma coroa que ele podia usar à distância. Ele não a queria. Ele queria o que ela era para. A ferida mais antiga do mundo, e a mesma mão a cortara 2 vezes. Então a máscara deslizou suavemente de volta para o lugar e Caldiz sorriu, o seu sorriso paciente, e ela entendeu que ele ainda não sabia que ela tinha visto. Meu erro, criança, disse ele facilmente. Kalin gabou-se disso para mim, pensando que eu era seu amigo nisso. Um veneno, disse ele. Vês quão descarado ele se tornou. Então ele recuperou e pensou que ela ainda era sua boa. Ela deixou as lágrimas virem e elas não eram inteiramente falsas. Tens razão, disse ela com uma voz pequena. Claro que tens razão. Sempre cuidaste de mim. Ela ergueu o queixo como se estivesse a reunir uma coragem quebrada. Farei isso amanhã, perante os enviados de Saurin. Direi o que tem de ser dito. Os olhos de Cálice brilharam de satisfação. Essa é a minha rainha, murmurou ele. Ela saiu do seu estudo, firme e lenta, e só quando a porta se fechou atrás dela é que deixou a sua cara ficar fria e clara e assassina. Ele queria que ela se apresentasse perante 3 cortes amanhã e denunciasse um rei. Ela apresentar-se-ia perante 3 cortes amanhã. Ela entraria diretamente no centro da sua armadilha, vestindo a cara grata que ele fizera para ela. E então, perante os árbitros de Sá e todo o norte e sul, ela virá-la-ia de cabeça para baixo e deixaria a armadilha que ele armara há 30 anos fechar-se finalmente sobre a mão que armara. A cimeira reuniu-se ao meio-dia no grande salão de pedra, sob as vigas reparadas, onde a festa tinha sido. Os enviados de Sá sentaram-se como árbitros no centro, cinzentos e neutros e observadores. Vindo pesar se a aliança de Vaira e Drenmar era uma paz ou uma ameaça ao sul. Kalin sentou-se com a sua delegação do norte e não sabia o que ela ia fazer e olhou para ela com uma terrível e cuidadosa esperança. Culos ficou de pé ao seu ombro direito, onde estivera tanto tempo, certo do seu fantoche, esperando que ela soltasse a flecha que ele lhe tinha encaixado na corda. A mais velha enviada de S.A. espalhou as mãos. Rainha de Vrá, disse ela. Acusações graves foram sussurradas contra o rei de Drenmar. O vosso chanceler diz-nos que vossa majestade falará sobre elas. Nós ouviremos. Cada rosto no salão virou-se para Nerif. Cálice ao seu ombro ficou quieto de antecipação. A mandíbula de Kalin estava tensa como um homem a esperar um golpe. Ele tinha decidido aceitar sem vacilar. Aner levantou-se do trono de Vera. Falar-lhe-ei sobre as acusações, disse ela, e a sua voz levou até aos cantos frios da pedra. Houve 3 tentativas sobre uma vida neste reino nos últimos dias. Um dardo na minha muralha leste, um veneno numa taça na minha própria festa. E há 3 anos, um terceiro mais subtil que ambos, uma tentativa não no meu corpo, mas na minha vida inteira. Disfarçada de coração partido, ela deixou o silêncio ganhar dentes.
O meu chanceler disse-me que a mão por trás delas é a do rei de Drenmar, e eu compareci perante os árbitros de SEA para dizer claramente que o meu chanceler é um mentiroso e que a mão por trás de todas as três é a dele. O salão explodiu. Caldis ficou rígido ao lado dela. Majestade, disse ele, baixo e rápido. Ela está transtornada. Ela foi influenciada pelo rei do norte. Há 3 anos, continuou Nerth, mais alto que ele, um homem de prata sulista veio ter com o rei Kalin no norte. Ele está nesta sala. Ela virou-se e apontou. E 30 anos de paciência quebraram-se na cara do velho homem. Ele disse ao rei que eu era a herdeira perdida de Vera, e que 3 casas do sul me matariam se eu reclamasse. Ele deu ao rei uma escolha: expulsar-me cruelmente o suficiente para me mandar fugir para sul ou ver-me morrer. E então esperou na estrada sul e tirou-me da vala que ele próprio cavara e pôs-me neste trono. Grata e cega, um vaso do sangue antigo para um chanceler governar por detrás. Ela virou-se para os enviados de Saurin. Procurem no seu arquivo. Procurem na secretária do seu estudo. Encontrarão o cronograma do dinheiro pago há 3 anos. E encontrarão a marca do envenenador. E encontrarão uma carta falsa destinada a suspender um rei faminto. Já vi a primeira com os meus próprios olhos. Apostarei a minha coroa no resto. A mais velha enviada de Sá virou o seu olhar cinzento lentamente para Caldis. Uma busca, disse ela. Não custa nada a um homem honesto. E Caldis, encurralado finalmente, largou a paciência que usara por 30 anos, e Anert viu as lâminas deslizarem da sua manga meio fôlego antes que ele se movesse. Ele não saltou para os enviados nem para o rei. Saltou para ela, a rainha que se virara na sua mão, e havia 30 anos de aritmética frustrada nisso. Mas esta era a única coisa em todo o mundo que a Nerif nunca parara de saber como fazer. Ela não gritou, ela não recuou. Virou-se contra ele como uma caçadora se vira contra uma coisa que carrega e apanhou o braço da lâmina ao pulso e usou o peso do velho homem contra ele e pô-lo duramente no chão frio de pedra do salão de onde ela governara tanto tempo. O seu joelho encontrou espaço entre os seus ombros. A lâmina escorregou pelo chão e ela inclinou-se para o seu ouvido, perto o suficiente para que só ele a ouvisse, e disse a coisa mais verdadeira que aprendera em 3 anos de ser refeita. Passaste 3 anos a tentar fazer-me esquecer que eu era uma caçadora, disse ela. Devias ter tentado mais. Então os guardas apanharam-no e arrastaram-no, e a grande armadilha que ele armara antes mesmo dela nascer, fechou-se finalmente sobre nada senão ele próprio. Arrastaram-no para fora do salão, e os árbitros de Saur levantaram-se para ver a verdade da sua palavra confirmada no seu arquivo, e foi tudo. E ao cair da noite, a coisa estava feita. O reino estava seguro, a aliança permaneceu, Drenar viveria. E Kalin foi absolvido de tudo e livre finalmente da mentira que carregara por 3 anos. Ele foi ter com ela quando o salão se esvaziou, quando eram apenas os dois sob as vigas reparadas e arruinado e cheio de uma esperança tão grande que doía olhar. Sabias, disse ele, acredita-te em mim, salvaste tudo. Ele deu um passo em direção a ela. Naret, o laço é real. Foi sempre real. E agora não há nada entre nós, nada de todo. E ali estava. Ela podia sentir o laço a zumbir vivo e quente e verdadeiro. E cada instinto que possuía inclinava-se para ele, e ela fez-se ficar parada contra a força disso. Saber a verdade, disse ela baixinho, não desfaz 3 anos de acreditar que eu era o tipo de coisa que uma pessoa deita fora. A sua voz não tremeu. Custou-lhe tudo para impedir de tremer. Tu fizeste-o para me salvar. Eu entendo isso agora. Eu até acredito que foi a única escolha que te deram. Mas entender por que fui deitada fora não é o mesmo que nunca ter sido deitada fora. Fui feita útil por cada alma que me manteve. Kalin, Kulus, até a lua que nos uniu sem perguntar, e eu ainda não sei como caminhar em direção a um homem que me quer. Da última vez que me permiti acreditar que era desejada, acordei na neve. Ner, disse ele. Estou feliz por estares viva, disse ela. Estou feliz por Dremar viver. Tu serás um bom rei, melhor do que eles alguma vez te deixaram ser. Ela virou-se para as portas e todo o seu coração estava a gritar-lhe para se virar, e ela não o fez. Mas não posso caminhar em tua direção esta noite. Ainda não. Talvez nunca.
Tenho de aprender a querer algo sem outra razão senão querer. E não acho que possa aprender isso a ficar na tua sombra. E a Nerth, rainha de Vera, caminhou todo o comprimento daquele salão sozinha, passando pelo homem que a tinha deitado na neve para salvar e que teria passado a vida para manter. E desta vez foi a sua escolha, e as grandes portas fecharam-se atrás dela, e ela deixou-o ali sozinho debaixo das vigas, com tudo o que era verdadeiro entre eles finalmente, e ainda por agora, não o suficiente. Ele cortejou-a durante o longo inverno e fê-lo abertamente, onde todo o sul podia ver. As cartas vieram primeiro, 2 ou 3 por semana, carregadas pela longa estrada fria de Drenmar nas suas próprias mãos duras. Algumas corriam por páginas, e outras eram 3 linhas, e nem todas eram sequer sobre ela. Uma disputa sobre as passagens do norte. Ele queria sua opinião inteligente sobre isso, como se o seu julgamento honesto ainda valesse a pena pedir, como se ele quisesse toda a sua mente e não meramente o calor dela. Uma dizia apenas: não tenho talento para o ainda não, Enimor. Passei esses anos a ser certa e silenciosa, e custou-me a ti. Então aqui está uma pequena coisa verdadeira sem cronograma ligado. Sinto a tua falta à mesa do tratado. O reino está mais aborrecido e as minhas cláusulas são piores. Wena contou-as. 40 até a viragem do ano, relatou ela com a satisfação sombria de uma mulher que desaprovava e ainda assim mantinha o registro. Pela achou que era a coisa mais romântica da história de qualquer um dos reinos, e disse-o vezes suficientes para que a Nerth ameaçasse enviá-lo para a fronteira. Ela não respondeu a nenhuma delas. Ela disse a si mesma que estava a aprender a querer coisas sem razão e que uma mulher não podia aprender isso com 40 cartas por semana a pressionar a balança. E então, numa manhã cinzenta, perto do profundo inverno, as cartas pararam. Uma última chegou, mais curta do que qualquer outra antes dela. Nerth, tornaste-te clara e eu fui uma estudante lenta, mas estou a aprender. Não me deves mais uma hora do teu luto. Não voltarei a... Fica bem e sê desejada por alguém mais corajoso do que eu. Ela leu-a 3 vezes, e era exatamente o que ela pedira, e assentou no seu peito como uma pedra, e ela não conseguia, pela sua vida, entender por que é que obter uma coisa que queria se sentia precisamente como perder. Mais cartas não vieram. O laço ficou quieto, onde ela o guardou, fechado, e faminto, e recusado. Não importava o quão faminto ela o mantivesse para desvanecer, foi Pau quem trouxe a notícia. Cara cinzenta, uma quinzena depois, com Wena sombria ao seu ombro. O rei de Drenmar, disse ele, e teve de parar. Ele desapareceu, majestade. Desapareceu da sua própria capital há 4 noites passadas, sem guarda, sem cavalo, sem coroa, a sua espada deixada no seu suporte. A sua corte teme o pior. Temem uma faca na escuridão, um remanescente de caudes, uma mão estrangeira. E, majestade, eles enviaram-te porque Pel vacilou, porque não há mais ninguém que o possa encontrar. A Nerth levantou-se sem decidir fazê-lo. E ela soube da maneira que soubera nada mais na sua vida que havia uma maneira restante de o encontrar e que ela o tinha estado a estrangular fechado por uma estação. Ela pôs a mão no peito sobre o laço que tinha mantido faminto e fechado desde a cimeira. É dever, disse ela a si mesma. Ele é um rei, e um rei está desaparecido, e encontrar o perdido é a única coisa que sempre soube fazer. Era verdade. Não era toda a verdade, e ela tinha se tornado demasiado honesta para o resto. Ela abriu o laço. Atingiu-a como uma porta com persianas abertas numa ventania. Não perigo, não uma faca ou uma mão estrangeira, ou o remanescente da malícia de um velho. Frio até aos ossos, sem fim paciente frio, e por baixo disso, uma dor tão vasta e tão quieta que era quase paz. A dor de um homem que largara todas as armas. Ele estava vivo. Ele estava a congelar. E ele estava, ela entendeu, com um sobressalto exatamente onde o laço a puxava, para sul e para leste, pela velha estrada, para fora da passagem. Cavalgou sozinha, como sempre insistira em ir a todo lado, e o laço puxou-a para a frente, como uma corda pela neve que caía, para fora do reino reparado, e para a estrada sul vazia, até chegar a um trecho de sulcos, gelado sob um céu cinzento enorme, um lugar que ela conhecia nos seus ossos. Uma caçadora meio morta deitara-se na neve e esperara acabar. E ali, nos próprios sulcos onde ela caíra, sentava-se o rei de Drenmar.
sem coroa, sem guarda, sem casaco fino contra o frio mortal. Tinha se despojado do mesmo nada que ela usara no dia em que a mandara embora, e estava meio congelado e com os lábios azuis e a tremer. E quando ele a viu cavalgar para fora da neve em sua direção, o seu rosto arruinado abriu-se para algo tão feliz que doía olhar. Tu encontraste-me, disse ele, e a sua voz estava grossa e lenta com o frio. Seu idiota, disse ela, e já estava fora do cavalo e a arrastar o seu manto à volta dele antes de ter terminado a palavra. Tu vais morrer aqui. O que em nome da lua estás a fazer? A esperar, disse ele, a cabeça pendurada contra o seu ombro, e através do laço largamente aberto, ela sentiu toda a verdade em defesa dele derramar, sem máscara nenhuma. Eu não podia cortejar-te com cartas mais. Disseste que tinhas de aprender a querer um homem sem outra razão senão querê-lo. E eu pensei, como pode ela? Quando eu sou sempre o rei, sempre a coroa, sempre o homem com o cronograma e a sombra. Então eu larguei tudo. Ele gesticulou fracamente para a neve vazia, a coroa em falta, a espada abandonada, a um reino de distância. Vim para onde caíste, para que se viesses, não encontrasses nada aqui que te pudesse manter. Nada além de um homem frio e assustado sem trono para se colocar à tua frente a querer-te sem outra razão senão porque nada disso importa se tu não estiveres lá. Há 3 anos eu não podia dizer a coisa verdadeira, murmurou ele. Engole-a naquele salão e virei o rosto e deixei-te caminhar para a neve e odiei o covarde que fez isso todos os dias desde então. Então vou dizê-lo agora, sem nada a perder e sem cronograma e sem coroa. Ele afastou-se o suficiente para encontrar os seus olhos, e os seus próprios eram pálidos e despidos e totalmente sem artifício. O homem que escondia tudo, não escondendo nada. Fica, disse ele, não porque és a herdeira, ou a rainha, ou a minha companheira, ou útil a uma única alma viva. Fica porque eu te quis e só a ti desde a primeira caçada. E eu afastei-me uma vez para te manter a respirar, e nunca mais me afastarei. Nem para salvar a tua vida, nem para salvar a minha própria. Ele puxou uma respiração irregular. Esse é o desafio. Escolhe um homem que não tem nada. Eu desafio-te. E Anith, que passara 3 anos a aprender a querer coisas sem outra razão senão querer, olhou para o homem congelado, sem coroa, indefeso, nos sulcos onde ela caíra, e sentiu o laço abrir-se largamente, quente e verdadeiro entre eles. E entendeu que finalmente aprendera a lição, porque não havia nada ali para ser útil. Não havia trono, nem cronograma, nem sombra. Havia apenas ele a querer tê-la e ela a querer tê-lo de volta. Sem outra razão no mundo senão essa, ela abriu o laço completamente e deixou-o sentir isso atingi-lo. A inundação de resposta, 3 anos disso, e ela observou a alegria e a descrença e o alívio romperem no seu rosto de lábios azuis como um nascer do sol. Pergunta-me de novo, disse ela, quando estivermos quentes e puderes sentir as tuas próprias mãos, e eu puder ter a certeza que te lembrarás, o seu lábio congelado curvou-se, e tu dirás sim. Ela deu um beijo na sua testa fria e recolheu o rei de Drenmar da neve que quase os levara a ambos. E pela primeira vez em 3 anos, a Nerve sentiu-se a sorrir com todo o seu coração. Leva-me para casa primeiro, disse ela, e descobre. No final, levou-lhe até a primavera. Ele pediu-a quente, e pediu-a sóbrio, e pediu-a com as suas próprias 2 mãos, e o seu próprio coração inteiro, e sem cronograma à vista. Pediu a mesa do tratado até que ameaçou demitir-se por escrito. Pediu na muralha reparada, onde um dardo se tinha enterrado uma vez na madeira. Pediu mal e lindamente, e uma vez com tantas flores que a sala da guarda cheirava a casamento durante uma semana. E todas as vezes a Nert dizia-lhe para perguntar amanhã, até que uma manhã de primavera perfeitamente ordinária, ela olhou para o homem a sorrir esperançosamente para ela ao pequeno almoço, e disse sim. Ambos os reinos apareceram para isso. O norte e o sul juntos, o reino faminto que ele salvara e o reino moribundo que ela erguera. Unidos agora não por um cronograma de dinheiro, mas por 2 pessoas que cada uma se afastaram uma vez, e aprender a dura e gelada maneira de nunca mais o fazer. Elsa veio silenciosamente da sua longa reclusão, e a Nert pegou nas mãos da amiga que tinha chorado através da sua própria coação 3 anos antes, e perdoou-a,
porque ambas tinham sido facas na mesma mão fria, e nenhuma delas jamais o escolhera. Cálice não veio. A cela fria sob as muralhas ancestrais da fortaleza de Vera era o novo lar de Cálice. Ali, ele aguardaria o fim da longa contagem de uma vida inteira de erros e acertos. Lágrimas rolaram pelo seu rosto durante os votos, algo que ela, de certa forma, sabia que aconteceria. O laço que os unia era forte demais, traindo até mesmo as suas próprias intenções, e ele riu dela, em meio às suas próprias lágrimas, um riso que ela não se importou que mais alguém visse. Uma vez, você se afastou com outra pessoa, ela disse, com a voz embargada, mas firme. Depois que tudo passou, que a ferida antiga foi testada e se revelou apenas uma cicatriz, você retornou. E agora, afastei para te manter viva, Cálice respondeu, a voz rouca de emoção. E voltei para me manter vivo, porque no fim das contas, percebi que não consigo fazer nada sem você. Um beijo selou a promessa. Eu nunca mais vou me afastar de você. Sem voltas atrás, ela murmurou. Por que eu te deixaria? Questionou Nera, agora rainha de Veira. Ela que um dia deitou-se na neve prestes a desistir de tudo, e que em vez disso, ergueu-se para reinar em um trono que ele nunca imaginou ver. Fui eu quem te encontrou morrendo de frio em uma vala, se você se lembra. A melhor coisa que já me aconteceu, o rei concluiu, com um sorriso que transbordava gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, ela não o contestou.